Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje já é dia 22 de setembro de 2022 e as notícias aí dão conta de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou utilizar armas nucleares, bomba atômica, né, ou nuclear ou atômica, na guerra contra a Ucrânia. E os Estados Unidos ameaçou também revidar, então se desenhou aí um conflito mundial, uma guerra nuclear, que seria uma grande destruição. E o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, também teria convocado 300 mil reservistas, e muitos não querem ir para a guerra, né? Então tem se recusado a atender o chamado e a situação está um pouco crítica aí, tensa. Mas nós sabemos que a Rússia sempre foi um país bélico, né? Sempre que é um modo de dizer, mas sempre, além do governo físico, governo humano, existe um governo espiritual por trás de cada nação, né? Os Estados Unidos também é um país que esteve envolvido em muitas guerras, tem a OTAN, tem a Europa ali, então tem vários elementos que compõem o cenário mundial, né? Mas aqui a palavra do Senhor nos mostra em Daniel, capítulo 10, versículo 11 a seguir, onde nós vamos meditar aqui, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Lá no versículo 20, ainda do capítulo 10 de Daniel, diz, né? E ele disse: Sabes porque eu vim a ti. Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Então, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Nessa luta ninguém há que me anime contra aquele senão Miguel, vosso príncipe. Então aqui a Bíblia fala sobre Miguel, o arcanjo Miguel, um anjo. Fala sobre também o anjo Gabriel, que está falando com Daniel, profeta Daniel. E aqui claramente a gente vê que existem principados, governos espirituais sobre a Grécia, sobre a Pérsia, que hoje é o Irã, sobre cada país. O anjo Gabriel vinha trazendo uma revelação para Daniel aqui na terra. Daniel era humano, né, um profeta, homem, e Gabriel um anjo. E Gabriel vinha trazendo essa mensagem, essa resposta, mas ele foi interceptado e lutou, guerreou por 21 dias com o príncipe da Pérsia. Mas aqui também fala sobre os reis da Pérsia. Então existe uma hierarquia, um governo espiritual, um rei e príncipes, principados, potestades, no mundo espiritual, sobre cada nação. Por isso troca governo, entra governo, mas certas condutas se repetem, são repetitivas, por quê? Porque no mundo espiritual o governo é o mesmo. Por exemplo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento ou pensamento, né, à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então a nossa luta ela é espiritual, nossas armas são espirituais e não carnais. Quando Eliseu estava cercado e o seu moço saiu para fora e viu um exército de soldados, né, cercando Eliseu, cercando a cidade, ele ficou apavorado. Mas Eliseu clamou a Deus e pediu ao Senhor que abrisse os olhos do seu moço e pediu para ele sair e olhar novamente. Ele olhou um pouco mais acima e viu um exército muito maior de anjos protegendo Eliseu. Então a nossa batalha ela é espiritual. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui também Efésios capítulo 6, versículo 10, onde fala sobre a armadura de Deus.
Mas no versículo 12 diz assim claramente, né? Louvado seja Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso aqui está falando do cristão, da igreja, né, do Novo Testamento. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, embora tenhamos que vigiar, porque as peças dessa batalha, né, são as pessoas, mas acima delas, por trás delas, há um governo espiritual, há uma atuação demoníaca. Então aqui diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades. Potestade vem de poder, poderes. Podemos dizer que são poderes diabólicos, né, atuando nos ares, atuando no mundo espiritual. Contra os príncipes das trevas deste século, como o príncipe da Pérsia, os príncipes da Grécia, que Daniel cita ali, que já lemos, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, miríades de anjos, né? Inúmeros anjos localizados, né? Domiciliados nas regiões celestiais, que lutam contra a igreja, contra os cristãos. Aqui também em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz sobre a obra de Cristo, do Senhor Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja, irmão, nós éramos escravos, dominados pela potestade das trevas. Qual é o potestade? Quer dizer poder. Qual é o poder das trevas? É o diabo. E o Senhor nosso Deus e Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho. Louvado seja Deus. E aqui também um pouco mais à frente, podemos ler em Colossenses capítulo 3, verso 14, onde o Senhor Jesus, através da sua morte vicária na cruz do Calvário, morte expiatória, né? Ele aqui nos diz o seguinte, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, o Senhor Jesus, com a sua morte, com o seu sacrifício perfeito, após ter levado uma vida sem pecado, ele venceu os principados e as potestades, ou seja, os demônios príncipes, né, os poderosos desse mundo espiritual, os governantes de nações, de regiões, mas que estão nos ares governando e atacando a igreja, atacando os cristãos, atacando o ser humano, enganando. Esses demônios foram vencidos, foram despojados pelo Senhor Jesus. Havia uma ordenança, havia uma cédula, né, um documento, algo espiritual, uma acusação contra nós. A própria história de Jó, né, relata, enquanto Jó estava sendo provado aqui na terra, na verdade os problemas dele, a causa, estava no mundo espiritual. Satanás tinha se apresentado diante de Deus, já com a intenção provavelmente de acusar de que Deus tinha criado o homem, mas não valia a pena, não, né? E Deus já respondendo a Satanás, ou até falando antes, disse, viste meu servo Jó? E ali Deus permitiu que Jó passasse por aquela prova, até para provar, para mostrar que Deus tinha acertado em criar o homem. Então vejam, irmãos, que o Senhor Jesus, com seu sacrifício, nos tirou da potestade do ar, né? Aqui também, um pouco mais à frente, Apocalipse capítulo 12, irmãos, fala novamente em batalha, né? Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então aqui mais adiante ele diz que o dragão é o diabo, claramente, né? E Miguel é o arcanjo, que luta pelos exércitos de Deus. Então há uma batalha sendo travada pela tua alma, pela alma de cada ser humano.
E essa batalha não é carnal, não é apenas aqui no nível físico, né? A pessoa carnal, a pessoa que só enxerga o mundo físico, que só vê essa parte aqui da história, ataca outro ser humano, se degladiam, se desgastam, mas a verdadeira batalha é no mundo espiritual. Ali as potestades, né? Os principados demoníacos comandados pelo dragão ou pela potestade do ar, que é o diabo, antiga serpente, Satanás, né? Comandados por ele, atacam e lutam contra as forças de Deus. Mas a Bíblia é bem clara: não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então esteja firme com Jesus, confiando na palavra de Deus. O Senhor é vencedor e a palavra diz que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Vamos orar a Deus, né? Então o crente, o cristão, ele entende que essa batalha que está sendo travada no mundo hoje, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é os países ali, principalmente da Europa e Estados Unidos, né, querendo defender a Ucrânia, enfim, uma ameaça de uma guerra mundial, de uso de bombas atômicas, de bombas nucleares, enfim, e todo esse perigo, a gente sabe que, além do governo físico, existe um governo espiritual por trás de cada nação. Vamos orar a Deus, vamos orar pelo Brasil, pelas nações, né, para que a igreja do Senhor possa se posicionar como igreja de Cristo na terra e no céu, também no mundo espiritual. Amado Deus eterno Pai, nós oramos como igreja do Deus vivo, igreja que o Senhor tem edificado e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amado e eterno Deus, que a sua igreja esteja e seja posicionada corretamente e venha lutar, venha batalhar no mundo espiritual, no mundo físico, pela causa de Cristo, pela salvação das almas. Abençoa a sua igreja, abençoa as nações, povos, tribos e línguas. Ó grande Deus, preside sobre a terra, preside sobre as nações. Ó Deus, a sua palavra diz que as nações são como gota d'água num balde. Quantas nações que existiam e se fragmentaram e hoje já não existe mais, como a própria União Soviética, que hoje eram 15 repúblicas, hoje restou a maior delas, a Rússia, cada uma se tornou um país independente. Senhor, o Senhor é Deus que opera maravilhas, que opera milagres. Ó grande e eterno Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.